Quer usar a camisa de time nacional, internacional, roupas da NFL, da NBA ou roupas casuais, tênis casuais para usar no dia a dia? Dá uma olhada lá na Foot Fanatics e usa o cupom EDNAFUT. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Eu li um livro muito bom e quero falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, eu reli A Metamorfose de Franz Kafka. E acho que é um livro que ele tá muito atual e fala bastante sobre alguns dilemas que o homem moderno enfrenta hoje, algumas crises que a gente passa nos dias de hoje. Para quem não sabe sobre o que se trata o livro A Metamorfose de Franz Kafka, eu vou ler a primeira sentença do livro, tá? Essa é literalmente aqui a primeira página do livro. Eu vou ler aqui o começo dele para vocês. Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo mesmo na cama, transformado num inseto monstruoso. Jazia de costas, umas costas duras feito couraça e, erguendo um pouco a cabeça, viu a sua barriga bojuda, marrom, dividida em segmentos envergados, sobre a qual a cobertura estava prestes a escorregar e cair, e suas muitas patas, lamentavelmente finas para aquele corpo enorme, agitavam-se indefesas diante dos olhos. Esse livro maravilhoso, ele fala sobre um jovem, que é o Gregor Samsa, que ele um dia acorda e ele virou um grande inseto, né? Algumas pessoas falam que ele virou uma barata, em nenhum momento eles falam o inseto que ele virou, mas a grande sacada é que o livro ele fala sobre isso, né? Um jovem ele se transformou num inseto e pra muitas pessoas o que seria uma coisa meio bizarra, tipo assim, nossa, então é uma parada meio a mosca, é uma parada meio de terror. Não. Esse livro ele é um livro que ele fala, ele é de um livro de um movimento, se eu não me engano, que é o existencialismo. Se eu não me engano, o Albert Camus fazia parte desse movimento também. E ele é um livro que ele fala ali, é um momento que eles estão numa vibe meio pós-segunda Revolução Industrial. O Kafka, ele é um cara que ele é muito crítico a várias coisas, e ele viveu um pouco desse momento tão difícil aí da Segunda Guerra, da Segunda Revolução Industrial, dessa ausência de significado e propósito. Então esse livro tem uma coisa muito legal, que assim, ele se transforma em um inseto, em nenhum momento ele questiona por que ele virou um inseto, isso não é uma questão, mas ele tá muito preocupado de que ele precisa ir trabalhar, e ele não tá conseguindo levantar da cama porque ele virou um inseto. E aí ele tenta sair de casa, a família dele não deixa, e aí com o passar do tempo ele precisa viver na casa dele como um inseto, e ele acaba virando um estorvo pra família dele, e a família dele acaba ficando brava com ele porque ele virou um inseto, e ele deixa de servir a família dele, porque até então o Gregor, né, ele era o cara que trazia dinheiro pra casa, ele pagava as contas, ele era um cara que ele era muito ele era o cara que ele era ativo financeiramente dentro daquela casa. Então a partir do momento em que ele não consegue mais trabalhar porque ele virou um inseto, ele simplesmente ele deixa de ser útil pra aquela família, e a família começa a gerar um sentimento de revolta pra contra ele, né? Vou deixar uma recomendação aqui que pra mim foi muito boa, que eu li esse livro e aí na sequência eu assisti esse vídeo do Rodrigo Leão. Não conheci o trabalho do Rodrigo Leão, mas eu assisti esse vídeo daqui. Eu vou assistir alguns outros vídeos também, porque eu tô estudando um pouquinho sobre o livro e tal. Eu entrei numa pira de ler livros clássicos, então eu tô nessa pira, né? Eu tô agora indo atrás de ler O Estrangeiro, do Albert Camus, e também já estou aqui no meu Kindle maravilhoso com... Qual que é o próximo livro que eu já tava começando? De Quanta Terra Precisa um Homem, do Tolstói. Tá aqui na minha próxima leitura, mas talvez eu leia O Estrangeiro antes. E esse livro, ele fala muito Esse livro tem muito uma questão de linguagem crítica e Esse livro tem muita questão de linguagem de crítica social e linguagem figurada. Sim e não, né? Ele tem uma história muito objetiva, com começo, meio e fim, mas ele tem uma leitura muito clara sobre função e trabalho. Isso que é uma parada muito louca, né? Porque no fim do dia, esse livro é sobre um cara que ele deixou de ser útil. E a partir do momento que um homem, ele deixa de ser útil para a família dele, ele para de ter propósito para aquela família. E aquela família começa a ficar muito brava e revoltada com ele. Eles ainda nutrem um certo amor para ele pós-metamorfose, mas aos poucos eles vão deixando de ter esse carinho e amor por ele, porque ele se tornou uma pessoa inútil. E o próprio Gregor, ele vai perdendo o senso de propósito dele, de existência dele, por conta disso, assim. E é um livro que você consegue fazer várias
paralelos com ele, né? Você pode fazer o paralelo com uma pessoa que ela sofreu um acidente, ela não consegue mais trabalhar, uma pessoa que ficou doente, uma pessoa que ficou acamada, uma pessoa que teve problema de saúde mental, uma pessoa que desenvolve uma apatia. Tem uma coisa muito legal no livro que a todo momento você entende que aquela transformação que aconteceu com o Gregor, ela já tinha acontecido muito antes dele se tornar um inseto, né? Ele já era um cara que ele já tava bem fudido das ideias. E ele já era um cara que ele já não tinha mais propósito na vida dele, ele não gostava do trabalho dele, ele já vivia bem apático com a vida dele, e a partir do momento que ele se transforma em inseto, aquilo é só mais uma coisa, né? Tanto que ele, quando o primeiro impulso dele ao virar inseto é tipo assim, nossa, né, eu vou me atrasar pro trabalho. E nos dias de hoje, que a gente tá vivendo um momento onde tantos jovens não conseguem trabalhar ou buscam um emprego, não conseguem ganhar o dinheiro suficiente, muitos caras, eles vem a própria família questionar, pô, você tá encostado aqui em casa, você não mora sozinho, você não é um adulto de verdade ainda, onde o cara tem essa coisa onde ele questiona o próprio propósito da existência dele. Pessoas que trabalham na escala 6x1, mas mesmo assim não conseguem trazer dinheiro suficiente pra poder mudar de vida, pra poder alçar novas coisas pra própria vida. Acho que A Metamorfose é um livro muito atual, muito atual. É um livrinho rápido de ler, curtinho, facinho de ler. Está no Kindle Unlimited, o Kindle Unlimited que eu li ele. Tá no Kindle Unlimited. Então, assim, pô, 20 conto você lê esse livro daqui, aí você pode cancelar seu Kindle Unlimited, que vale muito a pena. E pra mim é tipo uma delícia de ler esse livro daí, porque eu já tinha lido ele quando eu era mais novo, mas há muito tempo atrás. Eu li muito Kafka, porque a gente fez uma montagem no teatro uma vez, e meu professor recomendou bastante Kafka. Eu lembro que eu li muita coisa, né, do Kafka, textos, eu li Cartas ao Pai, eu li o Processo, gosto muito do Processo, que o Processo talvez seja o meu favorito do próprio Kafka, mas a Metamorfose eu também li, mas não lembrava tanto assim, então acho que é um livro que ele me pegou bastante, assim, eu não tava pronto pro quanto que ele o quanto que ele é profundo, velho, o quanto que ele é muito sobre essa coisa de como a gente não tem propósito, como a gente busca propósito apenas no nosso trabalho. E quando a gente perde isso, como a gente não consegue mais encontrar sentido na nossa própria vida, né? E acho que muito jovem hoje em dia, ele se sente desse jeito, né? Isso é uma crítica muito a isso, né? A como a gente reduz a identidade das pessoas justamente ao trabalho, né? A nossa existência, ou ao que a gente traz de dinheiro, né? E ao mesmo tempo tem uma passagem muito bonita nesse livro, que eu acho que talvez seja um momento muito doce, mas também muito triste, né? É meio agridoce, de que o Gregor, ele é tomado por uma apatia muito grande em determinado momento do livro, né? Onde ele já já quase se rendeu ao estado de que ele está, já quase não come direito, já quase não se mexe direito. E um dia a irmã dele, que é música, tá tocando música, e ele gostava muito da música da irmã dele, então ele é atraído pela música, né? E isso acaba gerando outros problemas que eu não vou querer estragar a leitura do livro aqui. Mas é muito bonito como ele fala como a gente acaba encontrando propósito também, onde quando a gente encontra a beleza da música, né? Que é algo que tecnicamente não tem propósito, né? A música, pra que serve a música no fim do dia? Mas isso acaba dando sentido à nossa vida, né? Então, se ele encontrava valor na música, né? Se ele encontrava algo que achava doce, bonito e belo, como é que ele poderia ser um monstro, né? Então, acho que li este livro e a vida de Ivan Illich pra conversar com meu pai sobre como a diabetes estava afetando o fim da vida dele. E agora reli, porque eu sou diabético. A leitura te dá repertório emocional por toda a vida. Pô, que legal. Cara, esse livro me deu mais raiva do que Noites Brancas. Esse livro você vai ficando com raiva. E acho que ele é muito sobre essa coisa desse existencialismo, né? Essa parada de como a gente tava num momento ali pós-revolução industrial, onde o mercado matava a gente a toda, né? Você não tinha mais propósito se você não trabalhasse. Era uma coisa extremamente cruel, voraz, né? E de como as pessoas, às vezes, elas perdiam a própria existência delas, né? O próprio Kafka, ele brinca muito com essas coisas, né? Com o Processo, um pouco sobre isso. Metamorfose é sobre isso. E é um belíssimo livro, é um livro clássico. Não é à toa que clássicos são clássicos, né? Acho que ele é uma leitura muito facinha de ler, você consegue ler isso daqui em 3 horinhas, 4 horinhas, acho que dá pra ler muito de boa. Eu tava lendo ele antes de dormir, então assim, acho que em menos de uma semana lendo ele, assim, eu consegui matar ele antes de dormir. E acho que é uma crítica muito boa, muito válida até hoje em dia. Muito válida hoje em dia.
E eu vejo que há muito uma crítica que eu vejo muito jovens, que eles não conseguem trabalhar, não conseguem morar sozinhos, de como eles se veem vazios de propósito, né? Como se eles tivessem virado um inseto que tá preso dentro da casa, né? E não à toa o próprio cara vira um inseto, né? Uma coisa suja, uma coisa que as pessoas não gostam, que as pessoas têm nojo. Faz muito sentido ele ter virado justamente isso, assim. Então, assim, belíssimo livro. Foi uma leitura muito fácil de ser lida, né? Eu consegui ler isso daqui muito rapidinho. Não ia nem ler pra recomendar pra vocês, mas quando eu terminei de ler, eu falei, pô, acho que isso aqui é um livro que vale a pena recomendar, justamente porque às vezes as pessoas não têm referência, não têm bagagem, né? E eu tô nessa minha jornada agora, falando um pouquinho sobre mim, de ler mais livros clássicos, né? Recebi um pacote de livros do Clube de Literatura Clássica. Então eu olhei e falei assim, pô, acho que eu vou ter que dar um gásinho, né? Então pra ler alguns livros mais clássicos, assim. Alguns eu já tinha lido, alguns eu não li ainda. Então eu resolvi que vou começar a ler mais livros clássicos. Então tô nesse processo daqui. Fico muito feliz de ter começado com o processo, com a Metamorfose. Talvez eu releia o Processo em breve. Eu gostava muito do Processo, ficava puto com ele também. O próprio Sociedade do Cansaço fala sobre essa busca incessante pela produtividade, onde somos reduzidos apenas a isso, sem ter tempo para contemplar a vida. O livro é muito sobre isso, né? Sobre como a gente não tem propósito, né? Você parar pra ver, assim, a gente reduz a nossa existência ao nosso trabalho, né? Quem é você? Ah, eu sou o Edson Castro. O que você faz? Sou jornalista, né? Quanto que você ganha? Onde você mora? A gente tá sempre tentando reduzir a existência pessoal ao trabalho, ao dinheiro, mas a gente nunca pensa exatamente o que infla, né, o seu coração. O que faz você amar? O que faz você ser feliz? O que te desperta um sorriso? O que te faz sonhar? Né? O que te faz pleno, além de trabalhar, né? Quem é você quando você não está trabalhando? Essa é uma pergunta que poucas pessoas sabem responder, né? O que você faz quando você não está trabalhando? E é muito triste, porque muitas pessoas, elas não têm mais sequer esse privilégio, né? As pessoas têm que trabalhar 6x1, de uma maneira desgraçada, em escalas desgraçadas, em jornadas desgraçadas, e quando chegam em casa, elas não têm mais tempo pra poder expressar a própria existência, né? E aí, quando acabam acamadas, acabam com uma doença de saúde mental, um burnout, uma depressão, algo do tipo, eles se sentem uma barata. Se sentem um inseto. Eles se sentem igual o Gregor. Livraço. Ver essas histórias tristes me deixam mal. A vida em si é tão triste, por isso eu evito um pouco. Sidney, eu entendo você, mas eu vou te falar uma coisa. Histórias tristes antes me deixavam triste. Mas hoje, histórias tristes, elas despertam o meu senso crítico. Então, ao ler senso crítico, ao ler algo que me faz ficar com raiva, revoltado, eu começo a tentar entender por que isso me deixa revoltado. Eu começo a entender o que isso desperta em mim. E como que eu acho que as coisas deveriam ser, ou como eu penso, ou como deveriam ser reconfiguradas as coisas. Então eu leio essas histórias para ter um senso crítico maior do mundo em que eu vivo. Para poder tecer críticas maiores, para poder ter mais bagagem, para poder criticar as condições com as quais a gente trabalha, nas condições nas cidades com as quais a gente vive, nas condições das relações humanas que a gente tem, onde a partir do momento que a gente não consegue prover algo para a nossa família ou para os nossos amigos, a gente para de ter valor, né? Principalmente nós homens, a gente sabe muito como o valor de um homem está muito atrelado ao quanto que ele ganha, ao quanto que ele provê, ou quão másculo ele é, ou quão forte ele é. Então a gente está sempre reduzindo a existência masculina a atributos de força ou dinheiro. Então, um livro como esse daí, ele desperta o seu senso crítico, desperta um senso de revolta, e eu acho que ele é um bom jeito de você refinar sua bagagem, seu repertório, e você poder levar críticas, às vezes, de uma maneira até mais sofisticada. Entendeu? Eu não sei como tá no Brasa, mas aqui nos Estados Unidos é osso, mano. Trabalhamos de 12 a 14 horas por dia, entregando a nossa saúde debaixo do sol, respirando pó de construção e muitas coisas piores. Eu imagino, Nathan. E esse livro fala exatamente sobre isso, né? Sobre um cara que trabalhava muito até o dia ao passo que ele ficou doente. E aí ele não podia mais trabalhar, e a partir daí a família dele começa a ver ele como um problema. Bom livro, gente. Boa leitura, recomendo a vocês. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o outro vídeo que tá aqui do lado. Valeu!